Queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Sintam-se abraçados, sintam-se beijados, mãos apertadas, né? Espero que você esteja com sua Bíblia aberta. E nós vamos tratar hoje, vamos iniciar hoje, ainda dentro do assunto de ética, né? Num sentido prático e no sentido que nós devemos ser modelos para que as outras pessoas possam perceber a mudança que Deus fez na vida da gente. Então, dentro desse espírito e dessa visão, nós vamos iniciar a Escola Bíblica Dominical com Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude e se existe algum louvor nisso, né, e se existe algum louvor, nisso pensai. Ok? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Amém? Então, dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, né? Vou falar um pouquinho ainda sobre ética e algumas diferenças que é importante que a gente saiba e trazer aqui alguns conceitos novos. Então, a primeira coisa que eu queria diferenciar, né, é doutrina de ética, né? Teologia, o saber cristão da ética cristã, porque às vezes há uma certa confusão. Então, assim, Eduardo, qual a diferença, né? Como é que você pode diferenciar para mim, para que eu entenda um pouquinho melhor doutrina de ética? Doutrina, ela tem a ver com saber, ok? Então, quando nós estudamos teologia, eu estou dizendo a teologia mais aprofundada, nós estamos querendo entender, né, mais a respeito de Deus. Quando nós estudamos a doutrina bíblica para a prática, nós estamos querendo aprender como Deus quer que a gente se comporte. Mas ainda assim nós estamos no campo do saber. Mas quando a gente fala em ética, eu posso dizer que ética é o fazer, né? É a vivência, é o dia a dia, tá? Que não significa necessariamente sempre que é fazer uma ação, né? Deixar de fazer também é uma prática da ética, ok? E só para a gente acrescentar também, às vezes nós temos muita doutrina, as pessoas têm muito conhecimento, não é? Mas ela não tem a ética, ou seja, tem um saber, mas não tem um fazer. Então, quando nós temos muito saber, mas pouco fazer, nós tendemos a nos tornar legalistas. Nós somos pessoas legalistas. E já o contrário, quando nós tentamos fazer, mas sem ter a base do conhecimento, aí nós dizemos que nós somos parecido com os fariseus, né? Ou seja, podemos ter uma excelente vontade, podemos ter realmente eu vou dizer assim, um coração até aberto para querer fazer o que é certo, mas se nós não sabemos o que é certo, nós podemos estar conduzindo as pessoas ao caminho errado. Amém? Então isso é uma coisa que a gente precisa saber. Outra coisa que a gente precisa saber é que a nossa fonte do saber e do fazer, eu posso dizer que ela está baseada em 4 pilares, que a gente chama de quadrilátero wesleyano, tá? E que 4 pilares são esses? Claro que um dos pilares ele vai ter precedência sobre os demais, ou seja, ele vai ser a base para os demais, tá? Então, esses 4 pilares, o primeiro que eu posso dizer é a Escritura, né? A Escritura Sagrada, eu vou dizer logo os 4 pilares, né? Escritura Sagrada, a experiência, a razão e a tradição, são 4 pilares que, digamos assim, o nosso saber e o nosso fazer se baseiam, tá? Lembrando que o saber e o fazer tem que caminhar juntos, né? Eles precisam andar juntos. Porque não adianta eu saber e não fazer, e também não adianta eu fazer sem saber ao certo o que eu estou fazendo, ok? Então, daí a importância de nós frequentarmos escolas bíblicas dominicais, cultos de doutrina, né? Conversarmos com aquelas pessoas que conhecem mais um pouquinho de assunto, tirarmos nossas dúvidas, né? E com relação a isso, eu sou muito feliz porque muitas vezes, fora das aulas das escolas bíblicas dominicais, um ou outro irmão da igreja manda um WhatsApp para mim, faz uma pergunta, né? Às vezes até durante a escola bíblica dominical ela está acontecendo aqui e as pessoas estão perguntando algumas coisas por fora. Então, assim, eu fico muito feliz realmente quando eu vejo que as pessoas estão querendo aprender mais a respeito da palavra de Deus. Amém? Então, esses 4 pilares, a Escritura, a razão, a experiência e a tradição, eles são a base do que eu preciso para entender o saber e o fazer, ok?
Lembrando que a Escritura ela tem precedência sobre os demais, tá? Uma regra inegociável nossa é que a nossa única regra de fé e prática são as Escrituras. Então, ela é toda a minha base, né? Ela é a base onde toda a minha crença ela vai estar apoiada, ok? Então, a Escritura ela tem precedência sobre os demais, isso eu não discuto. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos outras bases, né, para que a gente entenda o saber e entenda o fazer, ok? Então, quando eu falo, por exemplo, em experiência, né, se eu pegar a minha Bíblia ali em Romanos capítulo 8, versículo 16, é uma coisa interessante, por quê? Porque diz assim, que o Espírito Santo ele testifica com o nosso espírito aquilo que nós precisamos, ele testifica com o nosso espírito aquilo que é, digamos assim, a realidade de um homem convertido, né? Que Deus está com a gente. Vamos ver o que é que diz. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 16, ele diz assim, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, isso é uma realidade do homem convertido. E o Espírito Santo ele vai estar sempre conversando com a gente, né? Sempre mostrando para a gente aquilo que está certo ou aquilo que está errado na nossa vida. A gente vai ver algumas coisas, vai falar um pouquinho sobre a razão, mas a gente nunca pode tirar a questão do sobrenatural, né? Ou como alguns costumam dizer assim, do metafísico, tá? Quando nós falamos em Deus. O Espírito Santo está sempre agindo na vida da gente e a gente não pode esquecer disso, né? João falou, lá em João, capítulo 14, 15, 16 e 17, é muito claro que Jesus disse que o Espírito Santo ele vai ensinar um bocado de coisa para a gente. Ele vai lembrar um bocado de coisa para a gente. Então, essa parte espiritual, essa parte da experiência, a gente não pode excluir da vida da gente. Se eu quero saber mesmo se eu estou fazendo certo ou não, eu tenho certeza que além dos ensinos do meu pastor, além dos ensinos da minha escola bíblica dominical, do seminário, da doutrina, dos livros que eu leio, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele está falando ao nosso coração, testificando, né, ao nosso coração. E é interessante aqui esse versículo, porque diz, a primeira coisa que ele testifica logo é que nós somos filhos de Deus. Ok? E essa é uma certeza que o Espírito Santo ele coloca ali no coração da gente, que ele atesta ali no coração da gente. Ok? Outro dos pilares que eu podia falar é a tradição, né? Mas, pastor, mas a tradição, ela já trouxe tantos problemas em outras religiões, né? Desvirtuou tanto a palavra de Deus, mas como assim a tradição é importante? Ora, Jesus, ele quando veio, ele conversou um bocado de coisas com os discípulos, entende? Aí o que é que acontece? Jesus, ele ascende aos céus, e os discípulos, eles, além de o que está escrito aqui na palavra de Deus, que é o que Deus deixou para o homem, tá certo? Os discípulos ainda assim conversaram com outras pessoas. E passaram, verbalmente, ensinos diretamente de Jesus. Então, a tradição é tão importante que, para a gente ter uma ideia, aquele credo apostólico, né, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc., ele foi feito ali no início do 2º século. E a Bíblia, do jeito que ela está hoje aqui, a Escritura ela é formada, ela compilada num único livro, do jeito que ela está aqui hoje, isso só aconteceu no ano 397 depois de Cristo. Então, o credo, ele servia ali, né, e o credo ele veio por tradição, mas ele servia para quê? Para que as pessoas soubessem exatamente aquilo que elas deveriam crer. Então, inclusive existia até aquela questão de quando a pessoa ia se batizar, ela recitava o credo. E era uma forma de dizer assim, olha, você está entendendo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em outras palavras, você está entendendo que Deus é Criador, é Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Você está entendendo que Jesus Cristo é seu único Filho, é o nosso Senhor, que veio do Espírito Santo, né? Nasceu da Virgem Maria e por aí ia. Então esse credo, até hoje, ele serve para a gente ensinar as pessoas. Entende? Até hoje ele serve para a gente evangelizar e para a gente, digamos assim, dar um resumo, né? Um sumário do que a palavra de Deus trata, do que é o evangelho. Entende? Então isso é a tradição. E a gente não pode descartar a tradição. Agora, sempre comparando com o quê? Com a palavra de Deus. Amém?
sempre comparando com a palavra de Deus. Mesmo o credo ele vindo antes da palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela tem supremacia, né? É nossa única regra de fé e prática, ok? Outra coisa que a gente precisa saber é com relação à razão, né? O terceiro pilar é a razão. Romanos capítulo 12, versículo 1, ele fala uma coisa interessante, porque ele diz assim, né? Esse é o vosso culto racional. Ou seja, não é só a gente se relacionar com Deus por emoção, mas a gente precisa entender o que nós estamos nos relacionando com Deus. Tanto é que uma coisa interessante que da nossa crença, né, nazarena, é que nós não acreditamos que aquelas pessoas que não têm capacidade de discernir, de entender o Evangelho, nós não acreditamos que elas vão para o inferno, entende? Porque nós não acreditamos que Deus cria pessoas para ir para o inferno. Então, o entendimento da palavra de Deus, ela é de suma importância na nossa crença, vamos dizer assim, para que as pessoas realmente tenham uma verdadeira conversão. Mas essa razão também ela está subordinada à palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes vai acontecer uns milagres, irmão, na nossa vida, que a ciência não explica, que a razão não explica, não é? E aí o que acontece? A palavra de Deus ela vai ter supremacia, ou seja, isso aconteceu por um milagre de Deus. Não precisa ter uma explicação dentro da razão. Os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus, não precisa ter explicação dentro ali dos milagres da razão. Ok? Outra questão também que seria interessante a gente falar, a gente entender qual a diferença de princípios para a cultura, tá? Então, quando eu falo em cultura, eu posso dizer que cultura são costumes, e esses costumes podem ser temporários ou não, ok? Assim como esses costumes também, eles podem agredir a Deus ou não. Então, eu tenho certeza que na minha vida eu tenho vários costumes que não agridem a Deus. Mas deve ter também na minha vida alguns costumes que agridem a Deus. Amém? Então o costume ele necessariamente não agride a Deus. Não quer dizer que a cultura ela é contra os princípios de Deus. Ela pode até ser complementar aos princípios de Deus. Mas ainda assim a cultura é algo que ela pode ser extraída, ela pode ser retirada. Aquela cultura, eu estou dizendo, aquele costume ele pode deixar de existir e em nada atrapalha, digamos assim, a palavra de Deus ou o meu viver dentro da palavra de Deus. Tem uma passagem interessante lá em Mateus capítulo 15, que as pessoas vão falar sobre tradição, né? E se você for ver, aquela tradição não está dentro da palavra de Deus, é bom que você dê uma lida. E Jesus vai criticar ali aquela tradição, e é interessante que Jesus diz assim, olha, vocês estão usando a cultura para agredir, para ser contra a palavra de Deus. Se eu não me engano, é até aquela questão do Corban, né? Que Corban era o seguinte, eu pegava um bem meu, por exemplo, meu carro, e dizia assim, esse carro aqui é Corban, eu dediquei ele a Deus. E por conta disso, ninguém podia usar meu carro, da minha família, né? Ninguém podia se dispor desse carro. Então, o que é que as pessoas estavam dizendo? Estavam dizendo que seu dinheiro era Corban, e os pais, né? O pai e a mãe passando ali necessidade, e ele dizia, ó pai, eu não posso ajudar o senhor, porque todo o meu dinheiro eu dediquei a Deus. Então, isso aí era o que chamava de Corban. Ou seja, as pessoas estavam usando ali, nesse contexto, a cultura para poder agredir a Deus, né? Para poder agredir a palavra de Deus. Então, era o fazer sem o conhecer a palavra de Deus. Entende? Podia até achar que estava fazendo bem demais. Podiam até achar, não estou fazendo isso porque para o meu Deus. Né? Claro que a gente sabe que no contexto que Jesus falou aqui, existe a questão que realmente havia uma certa malícia aí, né? Até pela forma como Jesus se reporta a essas pessoas. Mas muitas vezes nós estamos cometendo vários erros porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Amém? E isso é um fator muito importante do nosso relacionamento para com o nosso Deus. Ok? Já os princípios não. Os princípios eles são eternos, eles são inalteráveis, eles são inegociáveis. Agora, uma coisa que a gente precisa entender a respeito dos princípios bíblicos, né? E aí está dentro de uma das principais regras de interpretação bíblica, quando a gente lê uma passagem, por exemplo, do Velho Testamento, a gente precisa entender o que aquilo ali significava para as pessoas da época em que foi escrito. Porque muitas vezes a gente quer ler uma coisa lá no Velho Testamento e quer trazer para a gente hoje. Como se isso aqui tivesse que ser aplicado hoje, né? Como se isso aqui valesse para a gente hoje. E não é assim. Tá? Aquilo que valeu para o Velho Testamento
né? A gente precisa ir lá e entender o que é que aquele princípio significava na época em que ele foi escrito, ok? Então, assim, a gente precisa fazer bem essa diferenciação, né? E aí, o entendimento que Lutero tinha, e eu concordo com esse entendimento, que a Bíblia, ela é suficiente para que aquelas pessoas que busquem a salvação, elas abram a palavra de Deus e entendam e alcancem a salvação, né? Desde que tenham um coração aberto, simplesmente lendo a palavra de Deus. Mas Lutero, e assim como a própria Igreja de Nazaré não acredita, tá? Existem passagens que são um pouquinho mais profundas, e essas passagens, elas precisam realmente de outros artifícios para que a gente possa fazer a interpretação mais correta possível da palavra de Deus, ok? Para fechar hoje aqui a Escola Bíblica Dominical, né? Esse texto que a gente leu de Filipenses, né? Ele começa assim, tudo que é verdadeiro, tá? Então, lembrando que Jesus usa muito a verdade com relação à salvação e com relação a ele mesmo e com relação ao diabo, usa muito essa palavra verdade, tá? Só para a gente se lembrar, né? João capítulo 8, versículo 32, conheceis a verdade vos libertará, né? João capítulo 14, versículo 17, capítulo 15, versículo 16, capítulo 16, versículo 13, diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ok? João capítulo 17, versículo 17 diz, santificai-vos, isso com a gente, na verdade. João capítulo 14, versículo 6 diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ok? Romanos capítulo 1, versículo 25, compara a idolatria como uma verdade transformada em mentira, tá? Isso é importante também. João capítulo 8, versículo 44, coloca o diabo como o pai da mentira. Amém? E Efésios capítulo 4, versículo 5 diz, versículo 15 diz, vamos seguir a Cristo, seguindo a verdade em amor, tá? Quando a gente lê esse versículo aqui, inicial, que é o de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, nós vamos completar ele com da escola bíblica passada, quando diz assim, orai sem cessar, né? E por quê? Porque ele diz assim, tudo que é verdadeiro, né? Ó, ele diz assim, vou dizer aqui os três primeiros, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto e respeitável, tudo que é justo e por aí vai, né? Então diz assim, que fique sempre no nosso pensamento, ou seja, ser cristão não é só uma questão de saber, tá? A palavra de Deus, mas de saber e viver a palavra de Deus todos os dias, constantemente. Então, eu tenho que saber a palavra de Deus, mas eu preciso viver a palavra de Deus, ela precisa estar impregnada no meu pensamento, né? A verdade, a justiça, a honestidade, né? A alegria. Né? Esse texto, você vê, completa ali a questão da orar sem cessar da semana passada. Por que isso? Porque nós temos que ter sempre o estado de espírito, tá? Quando ele diz assim, tudo que é honesto, tudo que é respeitável, ele quer tratar ali o mundo como se fosse o templo de Deus. Claro que a gente sabe que o mundo é mau, mas nós cristãos temos que passar pelo mundo como se o mundo todo fosse o templo de Deus. Então, sempre em respeito, né? Sempre em temor a Deus, né? Sempre louvando a Deus, sempre dando graças a Deus e sempre buscando as coisas lá do alto. Amém? Vamos deixar um tempo aí para quem quiser interagir. Deus abençoe cada um de vocês e que a gente volte, né? A ter uma convivência pessoal e a se abraçar o mais breve possível. Fica na paz do Senhor.